Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do nosso Originais Podcast, pioneiro no Brasil sobre empreendedorismo e inovação no meio do esporte. Eu sou o Cadu Braga, jornalista, podcaster e gestor, de marketing esportivo, com experiência aí de muitos anos. Eu trago sempre empreendedores e empreendedoras para contar suas trajetórias de carreira e das inovações que participaram em projetos dos mais diversos níveis no meio do esporte, do entretenimento. E nós estamos também, inclusive, concorrendo ao Prêmio MPB de melhores podcasts do Brasil na categoria esportes. Ou seja, se você ainda não compartilhou, ainda não conhece esse prêmio, tem aqui o link aqui nesse episódio para que você possa, se você está curtindo e tirando valor desse conteúdo, fortalecer a nossa comunidade, que a gente está aí nessa segunda fase entre os 10 melhores podcasts do Brasil. Mas vamos agora direto ao assunto para apresentar o nosso convidado de hoje, um executivo de experiência fenomenal no meio esportivo, o Ricardo Trade, conhecido como Baca, ele que foi CEO da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, também Deputy CEO recentemente na Copa do Mundo do Catar, a Copa do Mundo da FIFA, também como CEO e também fez parte de toda a transformação e legado dos Jogos Olímpicos Rio 2016, deixando tudo, entregando tudo para o COI, ou seja, uma pessoa que tem uma experiência muito holística no meio da gestão esportiva. E atualmente ele é presidente da Federação de Paddle no Rio de Janeiro, consultor da C11 Marketing Esportivo, uma empresa global de esporte que trabalha para grandes clubes internacionais em projetos de hospitalidade, e também professor e membro do CIES, que é uma organização ligada à FIFA de educação. Ou seja, ele tem bastante história para contar e muita experiência para dividir com a gente. Então eu quero te agradecer, Ricardo, por esse tempo valiosíssimo que a gente vai ter aqui, de um bate-papo bem descontraído, bem original. Então a gente fica super feliz de dar as boas-vindas, Ricardo. Obrigado, querido. Estou super contente de estar aqui. Parabéns aí pelo seu podcast, pelo que vocês estão fazendo. Acho fantástico, acho que essas iniciativas são muito importantes. Valorizam a gestão, valorizam o esporte. E aí você falou uma palavra-chave aí no meio do esporte, você falou em entretenimento, e é isso, o esporte é entretenimento. Acho que a gente tem que bater sempre nessa tecla aí de esporte e entretenimento. Perfeito, a gente fala muito aqui, Ricardo que é conhecido como Baca, para os mais íntimos, mas a gente fala muito aqui sobre inovação e sportainment, que é a fusão. A gente prega muito isso, a fusão do esporte com o entretenimento. Então muitos dos convidados e convidadas que já passaram por aqui trazem bastante dessa visão. E antes de falar, obviamente, de vários dos projetos que você participou e que você possa compartilhar com a gente bastante da tua experiência, a gente sempre nesse início de bate-papo, a gente pergunta sobre quem é o Ricardo como pessoa, como é que foi as influências do esporte na sua vida. Você praticava como jovem, eu sei que você foi atleta, mas para quem não conhece, quem é o Ricardo Trade como pessoa lá com 7, 8, 9, 10 aninhos de idade? É fácil. Eu sou filho de uma família com mais 3 irmãos, coisa tranquila, pessoas maravilhosas, mas eu costumo dizer que eu não nasci em berço de ouro. Quer dizer, meu pai era farmacêutico prático, ele não tinha a faculdade, ele tinha só o curso de, vamos dizer, aquela época era o inicial, primário, curso primário. Minha mãe não tinha estudado. Então, o investimento dos meus pais foi na educação dos filhos. E eu, graças a Deus, consegui formar em duas universidades. Eu sou formado em administração de empresas pela PUC de Minas e educação física pela FMU em São Paulo, e fiz um pós-graduação em análise de sistemas lá em Minas também,
ligando minha área aí um pouquinho à tecnologia. Análise de sistemas de computação. Eu também, uma coisa bacana foi ter entrado no esporte logo cedo, como atleta de handball, eu jogando pelo meu colégio, era um colégio estadual de Minas, fui atleta do handball de Minas Gerais, depois cheguei à seleção brasileira, onde eu fiquei por 6, 7 anos, joguei várias competições internacionais, conheci o mundo todo. Com 16 anos eu fui para a Romênia, fiquei 45 dias lá. Muita gente não sabe, mas naquela época não existia o Ministério do Esporte, era Ministério da Educação. Então era o Departamento de Educação Física e Desportos, o DED, do Ministério de Educação e Cultura. Então a gente foi representando o Brasil, eram 15 atletas, ficamos 45 dias lá e mais 30 professores que o governo mandou para lá naquela época para aprenderem o handball, que era o local onde o handball era muito bem jogado. Então, para mim, foi uma experiência fantástica. Depois, eu maior orgulho da minha carreira, ter jogado handball, claro, independente de qualquer outra coisa. E com isso, eu me aproximei muito do esporte, né? Comecei no voleibol, trabalhando como preparador físico, fui à Olimpíada de Seul, pouca gente sabe, mas eu fui preparador físico junto com o Bebeto, era o técnico, o Bernardinho era o assistente, o Leão era o outro assistente, e eu era o preparador físico da seleção masculina. Ficamos em 4º lugar, perdemos para a Argentina. Tá o Julinho Noronha também trabalhando conosco nessa área, mas eu trabalhei com o NUSMA e quando acabou, eu já tinha ido em vários sul-americanos e tudo. Minha história, eu gosto de começar por aí, porque conta um pouquinho do porquê da carreira mudar da área esportiva, onde eu trabalhava com a área esportiva. Fui técnico na Colgate São Caetano, fui preparador físico, supervisor da Sadia, que foi tricampeã brasileira, tricampeã paulista, tricampeã sul-americana, Sadia, equipe Canamoser, Fernanda Venturini, Cecília Taiti. Trabalhei com essas atletas em alto nível, aprendi muito com a Sadia como empresa, que ela era uma empresa incrível, que nos ensinou muita coisa em gestão. E depois o NUSMA me chamou um dia, porque eu estava na seleção, ele falou: Baca, aí ele usou essa expressão que eu acho fantástica, técnico eu tenho aos montes, eu preciso de gestores, venha para o meu lado ser gestor, larga essa questão de quadra e vem para cá. E aí foi onde deu a guinada na minha carreira. Trabalhei com ele na parte administrativa da CBV, na parte de chefiando delegações, como chefe de delegação, na área de gestão. E depois, já era formado já, e depois eu fui, ele me levou para o COB para trabalhar nos Jogos Pan-Americanos, como gerente de serviços dos Jogos, gerente geral, e depois eu fui diretor de operações do Pan-Americano e Pan-Americano, sob a liderança dele, que foi o grande guinado. E ali, a gente costuma dizer que nós fizemos um mestrado gratuito. Na prática, né? O NUSMA trouxe para nós, não só a prática, mas o NUSMA trouxe para nós várias consultorias internacionais de peso que tinham feito já os Jogos anteriores, olímpicos, porque o que ele queria provar com os Jogos Pan-Americanos era de que nós éramos capazes de realizar os Jogos Olímpicos de 2016, Paralímpicos também. Com isso, a gente fez um belo torneio, um belo Jogos Pan-Americanos. A gente, com isso, nos capacitamos para entrar com o projeto de 2016. Ele me chamou para permanecer, eu acabei ficando no final como diretor de operações da candidatura. A gente ganhou em Copenhague, a gente ficou 3 anos trabalhando nisso, até 2007, no meio de 2007, quando acabou o PAN, até 2009, quando nós vencemos em Copenhague, vencemos Chicago, vencemos o Tóquio, vencemos Baku, então ficamos com o direito de fazer os Jogos Olímpicos 2016 no Brasil. Mas aí, através de um contato na FIFA, de um amigo na FIFA, eles me chamaram para conhecer a estrutura da FIFA, e o Ricardo Teixeira, então presidente da CBF, eu não o conhecia, ele acabou me chamando para conversar e eu me mudei. Eles conversaram, o NUSMA e ele. Sim. Eu me mudei para a área para a Copa do Mundo de 2014. Como diretor de operações, em princípio, mas depois o Jerome, que era o Jerome Valco, secretário-geral, e junto com o Ricardo, eles me promoveram a CEO da Copa do Mundo aqui. E aí foi a minha carreira. Eu trabalhei muito tempo antes disso na Coca Tavares, numa empresa de São Paulo, com gestão esportiva. Então, uma das pioneiras em gestão esportiva, inclusive. Foi, ela é forte. E eu aprendi muito, porque eles são muito exigentes. Não tem economia de palito nos eventos deles. Sim. E com clientes fortíssimos, McDonald's, Banco do Brasil, eram clientes dele no tênis, porque eles tinham tênis com o Guga, eles tinham beach soccer, que era eu que tocava junto com o Fulvio Danilas, tinha o vôlei de praia, que era eu que tocava junto com o Fulvio Danilas. O Fulvio tocava, na verdade, eu era o braço direito do Fulvio nessas duas modalidades. Nós fundamos a Federação
Confederação Brasileira de Beach Soccer, com 3 federações, hoje já tem várias. A gente fez vários eventos, sou amigo de todos eles, Júnior, Cláudio Adão, Júnior Negão, Jorginho, aquela turma toda, porque a gente viajou o mundo inteiro com o Beach Soccer, tudo antes do Pan-Americano. Depois fui para o Pan-Americano, fui para a Copa do Mundo aí dei consultoria para a Rússia, para o Catar, já pela FIFA, e aí eu fui Deputy CEO lá trabalhei na Copa América 2019 na área de hospitalidade com o Grupo Águia, em 2021 como diretor de operações, Rogério Caboclo me convidou na Copa América aqui, depois 22 lá, fui ao Pan-Americano de Lima como executivo do IPC, que a gente tem orgulho de dizer que foi reeleito agora pela 3ª vez consecutiva o André Passos como presidente. Trabalho brilhante. Ele me chamou, eu trabalhei para ele no Pan-Americano de Lima, fazendo a transição entre o Pan-Americano e o Pan-Americano. Isso eu estava já no meio da Copa América, mas eu fui, já tinha me comprometido. Depois fui para a Copa do Mundo no Catar, que foi uma experiência incrível, um lugar maravilhoso de se viver, uma estrutura ótima. Com certeza, com seus desafios de se realizar uma Copa lá diferentes do Brasil, por ser um país só, uma cidade só, 80 quilômetros entre os estádios, mas também com uma facilidade, você não tem... Aqui a gente tinha que tratar com governador, prefeitos, 12 governadores, 11 prefeitos, que Brasília não tinha prefeito, claro, era só o governador, e mais a FIFA, mais o Ministério do Esporte, mais as secretarias de esporte, mais o Ministério da Educação, o Ministério da Agropecuária, né? Então tudo isso foi uma experiência incrível. Depois eu fui do Catar direto para Conmebol, para trabalhar na Copa América 2024 lá em Miami, morei lá 1 ano e 2 meses. Acabei voltando antes para ajudar a campanha do Brasil em 2027, eu já tinha essa ideia na cabeça, levei ao presidente e a gente montou uma equipe bem legal, a gente trabalhou em conjunto aí com a Valesca, com a Jaqueline, e a gente mais um pessoal, o Luiz Meira, que trabalhou conosco também, que eram todos oriundos da Copa do Mundo conosco, a gente provou para o mundo que o Brasil podia ganhar, nós fomos a Bangkok, visitamos a África, visitamos a Ásia, falamos com alguns países e trouxemos os votos e ganhamos por uma folgada maioria, mas logo depois eu me afastei, a decisão da FIFA e da CBF foi de ter mais mulheres envolvidas na organização e eu não estou envolvido, mas essa é a minha carreira. Aí eu já, só para finalizar, eu estava jogando pádel, aprendi a jogar pádel lá. Quando eu cheguei lá tinha um brasileiro que era preparador físico do Rei, do Emir, um brasileiro. E ele é um cara bacana demais, meio que me adotou. O Fernando Sarney, que era o vice da CBF, eu conhecia, me apresentou e ele me adotou lá em Doha, me deu as primeiras chegadas lá, e apesar dos caras me tratarem super bem assim, mas tive uma vida maravilhosa lá, mas ele me deu uma raquete de presente, me levou para jogar pádel, e aí eu peguei o gosto, nós fizemos um grupo de pádel, fizemos torneios internos do comitê, que nós tínhamos muita gente, com vários países, passamos a jogar pádel toda terça e sexta. E aí, quando voltei, fui para Miami, continuamos jogando com o pessoal da FIFA lá e o pessoal da Conmebol, e depois, que já estava baseado em Miami, e depois, quando voltamos para o Brasil, continuamos a jogar aqui na Barra da Tijuca, formamos um grupo de pessoas que tinham jogado conosco, tinham ido conosco para o Catar, passaram a jogar. Hoje nós temos um grupo lá de 16 pessoas jogando, e aí, no meio desse caminho, eu falei, vou montar a federação. Só tem a confederação com 6 filiadas, nós vamos ser a 7ª. Montamos, fizemos tudo direitinho, usamos a experiência do escritório do Pedro Trengraus, com o TG Advogados, e montamos a Federação Carioca, e estamos já bem legal. Trouxe voluntários, que eu também sou voluntário, a gente não tem recurso ainda. O secretário de Esporte já nos ajudou, o Guilherme Schroeder nos ajudou patrocinando a Copa América aqui, que nós fizemos aqui na Barra, ganhamos nos Estados Unidos, transmitimos na Band Esportes, ao vivo, transmitimos no YouTube. Agora a gente já fizemos a primeira etapa em Volta Redonda do estadual, vamos fazer a segunda etapa em Niterói. Já fizemos uma clínica com o Pablo Lima, que é o número 1 do mundo durante vários anos, a gente fez lá em Niterói também na semana retrasada. Tudo isso são iniciativas que a federação tem feito junto com alguns voluntários. Volto a dizer, alguns que jogam comigo, outros não, mas são todos oriundos da Copa. Então, só diretor, se você botar lá no site riopadel.com, você vai ver gente de primeiro mundo. Tem o currículo de cada um deles, todos trabalharam na Copa, têm uma experiência incrível e estão ajudando voluntariamente. Estamos finalizando o planejamento estratégico, estamos fazendo
esses eventos enquanto isso, independente do planejamento estratégico, mas vamos fazer esse esporte crescer, quem sabe aí realmente até ter mais quadras no Rio, porque essa é a grande constatação nossa, e Aqui também ter não mais tem espaço. crianças praticando. Crianças. A gente vai ali a gente joga no Ponto Paddle, que é dentro do shopping da Barra ali, o Vogue Square. E ali tem um lugar chamado Tech 7, que tem 7 quadras de tênis. E do lado são as quadras de paddle, que são de outro proprietário. Eles arrendam o espaço. Mas é impressionante como tem crianças jogando tênis, fazendo aula de tênis. Isso você não encontra ainda no paddle. A gente quer transformar isso. Aqui no Rio, na cidade do Rio, ainda tem uma quadra no Clube dos Macacos, aqui em Jacaré, em Jardim Botânico, mas piso oficial, mas não é vidro, é parede no fundo, então ele torna o jogo um pouquinho mais rápido, mas é excelente, o pessoal animado. Tem uma quadra no Clube da Ilha, lá da Ilha do Governador, e o restante é interior. Tem muitas quadras em Volta Redonda, em Niterói tem 6 quadras, 6 não, tem umas 8 quadras, tem Itaipava, o paddle está muito espalhado. Claro, ele é mais forte no sul, em razão de ter sido oriundo da Argentina e do Uruguai. Então eles têm lá muita força e muita quadra. Por exemplo, o Clube Curitibano tem 14 quadras de paddle. É algo impressionante. Então, assim, hoje eu estou muito mais voltado para isso. O CIES, a gente faz um convênio desde 2012 com a FGV, eu estou com eles juntos. Eu vou indicação até do Cadu, o Cadu que me indicou lá da Golden Goal, me indicou para a Sisu, me indicou para ser o representante do CIES no Brasil desde 2012. Estou lá desde 2012, continuo. É uma forma de eu me ficar linkado à área de educação, de conhecimento, que eu acho muito importante. Olha, uma carreira realmente, como eu falei, né? Fenomenal, fantástica. Só esqueci de falar assim, eu ainda passei no meio do caminho como sendo CEO da CBV. Então, uma área de gestão muito legal, é uma empresa, não é só uma confederação, são 140 funcionários, um orçamento de 100 milhões, 110 milhões ano, tem um centro de treinamento maravilhoso em Saquarema. Nós fomos campeões olímpicos no ouro em 2016, eu era o CEO, fomos campeões olímpicos na praia, fomos medalha de bronze na praia. Esses 3 títulos eu também participei deles no planejamento. O presidente não era eu, mas eu era o CEO, o presidente era uma pessoa lá de Maceió, mas me deu total autorização para gerir esse esporte. Então, essa experiência de gestão foi muito legal. E também com o basquete na CBB, o Gui, o presidente, e o Marcelo, que hoje é o presidente, mas era o vice, e o secretário-geral, que é o Fontinelli, me convidaram para ajudá-los a tirar o basquete de um processo muito difícil de... Da CBB para o NBB, foi naquela... Mas não é só eles estavam com uma dívida de 43 milhões, deixada pelo presidente anterior, já negociou, o Gui botou dinheiro pessoal, porque ele é um cara muito rico, que adora basquete, botou muito dinheiro pessoal, conseguimos. Hoje agora eles estão conseguindo, eu não tenho mais nada a ver com isso, o mérito é deles, estão conseguindo resultados impressionantes na base, o basquete brasileiro está crescendo novamente, graças à gestão dessas pessoas que estão lá, que são fantásticas. Além de caráter, eles têm competência e têm experiência de gestão. Então está indo bem. E a passagem pelo comitê organizador do Rio 2016 na fase final. Em 2027, as confederações brasileiras filiadas ao Rio 2016, todas as confederações de esportes, me elegeram presidente e CEO 2017, né? 17, mas eu comecei mesmo a trabalhar em 18, era finalzinho. Em 18 a gente começou a fazer a limpeza de todas as coisas que tinham ficado para trás. Aí eu não faço crítica alguma, porque é um processo diferente, né? Os Jogos Olímpicos você tem que vender para sobreviver. A Copa do Mundo, não. Eles me dão... Para a minha operação foi tranquila, porque eu tinha todo o meu orçamento para a minha operação, mas eu não tinha propriedade comigo para vender. Todo o ingresso, ticket era dele, todo direito de TV, todos os direitos comerciais são deles. Então, você não toca em nada disso, em compensação, eles te dão todo o dinheiro que você orçar para você trabalhar. Então, você não tem risco. Nos Jogos Olímpicos é um pouquinho diferente. Eles te dão uma parte grande desse dinheiro para operar, mas você, como organizador, ainda tem que vender propriedades para sobreviver. Isso acabou dificultando um pouquinho e aí sobraram alguns problemas. 33 instalações tinham problemas ainda que ficaram para trás, e a gente não podia deixar. Eu contratei o Coronel Miranda, que é um amigo meu aí que trabalha no esporte. Ele foi lá e resolveu com as 33 confederações. Nós usamos o COB, usamos o IOC, usamos parceiros olímpicos para poder pagar tudo isso. Tínhamos 4 escritórios de advocacia, um tratava de ações cíveis, 342, outro de ações trabalhistas, 333, outro de ações de ingressos, mais de 100.
E a gente trabalhou, eu tinha mais um grupo, mais um advogado, o Clemir, que tinha trabalhado lá, o Hans, que era o meu diretor financeiro, mais a turma da contabilidade. Tínhamos uma equipe de 5 pessoas e vários escritórios, e em 5 anos nós conseguimos equacionar todas as dívidas e conseguimos fazer em dezembro de 2023 uma Assembleia Geral do Rio 2016 com todas as federações filiadas. Esse talvez seja o maior orgulho profissional ter acabado essa missão. A gente fechou o Rio 2016, o COI fez um relatório final, não há mais nenhuma dívida. Que aula de gestão que a gente tem aqui. Negociação, eu brinco aqui que os Jogos Olímpicos acabaram com nós tínhamos mais de 800 tochas olímpicas naquela época. E eles começaram a chamar de Baca Coin. Por quê? Porque eu estava muito na negociação. Eu estou te devendo, sei lá, 60 mil reais. Eu vou te dar 30, 20, 25 e vou te dar 6 tochas. E eu pagava e o cara aceitava fazer com as tochas o que ele queria. Claro. Fiz isso até com o setor público. Então, isso foi uma moeda também de troca que a gente usou. Sem dúvida, é uma memorabilia, é algo que tem um valor e no final, com o prefeito, comercial. A gente acertou uma parceria no Museu Olímpico, a gente doou muitas coisas junto com o Comitê Olímpico, muito material que estava com a gente, fantasia do mascote, tudo estava no nosso depósito. Caramba. Então, a gente conseguiu finalizar tudo isso. Isso aí ainda é um projeto de sustentabilidade, né? Em termos de coisas que poderiam ser mal descartadas ou inutilizadas, e você está economizando, gerando dinheiro novo para o Claro. Agora, sem o apoio do COB, do presidente do COB, das confederações, né, do Paulo Vanderlei na época, e do IOC, do Comitê Olímpico Internacional, e dos parceiros, né, comerciais, sejam lá quem for, a gente não teria conseguido. Realmente foi um trabalho de equipe e foi muito legal, em 5 anos, fechar esse ciclo sem deixar. Porque, para mim, eu tinha um orgulho um pouco ferido. Né? Tínhamos feito uma Copa do Mundo maravilhosa, sucesso absoluto internacionalmente falando, onde hoje reflete até no turismo brasileiro. Você pode dizer que hoje recebemos mais de 7 milhões de turistas anos. Nós passamos a Argentina, a gente recebia naquela época 4 milhões de turistas, eram menos turistas do que a Torre Eiffel, né? Menos turistas do que um monumento. Nossa. Eu sempre dizia isso. Hoje nós temos aeroportos, temos hotéis, temos capacitação de pessoas. Hoje, na Copa do Mundo, nós tínhamos, do Catar, tínhamos 330 brasileiros trabalhando. Então, hoje os brasileiros estão nos Jogos Olímpicos, estão nos Jogos de Inverno, estão nos Jogos Asiáticos, estão na Copa Arábica. Agora mesmo estão indo 2 que estão jogando com a gente, estão indo trabalhar, o André e o Pablo estão indo trabalhar na Copa Árabe, agora em dezembro. Você acha que esse é o maior legado dos mega eventos do Brasil? Um dos maiores é este legado. Hoje, eu te digo com clareza, nós não precisamos trazer estrangeiros para... Claro, isso tudo iniciativa do NUSMA, ele nos capacitou, depois os eventos acabaram nos capacitando, mas eu me lembro bem, a área de serviço aos espectadores, que vocês trabalharam tanto aí, não existia no Brasil, não tinha assento marcado. Então o cara chegava no estádio, onde é que eu vou, onde é que eu não vou, não tinha informação. Então o manual, tem uma pessoa lá para pintar o rostinho do seu filho, uma pulseira para impulseirar seu filho se você perder e saber onde é que ele está. Todo o trabalho de indicação entra por aqui, sai por ali, aquele trabalho de serviço, você ser bem tratado, encantar a pessoa que vai, para ela falar, eu estou vindo não num jogo, eu estou vindo num espetáculo. Estou indo na Copa do Mundo, num jogo de Copa do Mundo, estou indo num evento olímpico. Fantástico, esse é um legado que realmente não dá para desprezar, o legado de conhecimento nosso. Hoje, isso a gente trouxe um italiano, o Marco Sansoni, que veio dos Jogos Olímpicos de Turim, e ele nos ensinou, eu botei ele como chefe da Copa do Mundo. Sim. Hoje, nós já temos gente que faz, entendeu? Não precisamos mais do Marco, apesar dele ser um mestre. Claro. E qual foi, você falou, né, no início, né, do nosso papo, Baca, do desafio de estar visitando várias confederações e federações no mundo inteiro, né, países, para conseguir trazer a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos pro Brasil, né? Você participou muito desse processo. Qual foi o maior desafio? Foi entender que o Brasil tinha capacidade para entregar? O que te causou mais dificuldade? Em 2016, na época era 2008, 2007, 2008, 2009, eu não estava tanto na equipe internacional. Era liderada pelo NUSMA, pelo CRO, pelo prefeito, pelo governador, pelo Lula.
E eles saíram a campo, visitaram o Pelé, né? O Paulo Coelho. Não tem embaixador melhor, né? Pelé, sem dúvida. Pelé era. O João Avelange foi fundamental nisso tudo, porque ele tinha uma moral no mundo olímpico fantástica. Nós tínhamos que provar que nós, primeiro, éramos capazes, e o PAN provou. Segundo, de que nós precisávamos mais do que os outros. Chicago está pronto, só pintar as ruas, né? E as instalações estão prontas, né? Tóquio está pronto, vamos dizer assim. Aqui a gente precisava de metrô, de 10 estádios aeroportos, que aeroportos. Eu posso dizer que nossos aeroportos, alguns deles eram estações de rodoviárias, hoje nós temos... E o Brasil, e sempre o Jerome fala isso para mim, o Brasil precisa do aeroporto para ele, para o brasileiro viajar, porque o brasileiro está viajando mais, não Só para... que é um país continental, né? A gente é um país continental. Então, ali foi eles visitaram muitos países. Eu fiquei na fase final, inclusive fui 3 vezes a Copenhague quando a gente ganhou. Então, em Copenhague tem uma série de ações super legais. A gente fez um jantar com as mulheres dos membros do Comitê Olímpico. A gente fez, aí o Pelé foi no jantar, Paulo Coelho foi no jantar e deu um livro na língua de cada um, de presente autografado. Foi uma série de ações de marketing ali. Tinham 3 salas, 3 quartos com aparelhagem, onde o Pelé recebia num, o Nussmann no outro e o João Avelange recebia no outro. Então o membro do COI ia lá, ele recebia uma apresentação, depois tirava-se uma foto, naquela época Polaroid, e a gente assinava, Pelé assinava a foto e dava pro cara. Então eram ações realmente de vender o projeto, né? Vamos dizer assim. Aqui já, na Copa do Mundo de 27, já foi um pouquinho diferente. O presidente que estava comigo, era o presidente antigo aí, que estava na CBF, ele foi comigo nas visitas, e em algumas delas, não em todas, eu levei sempre uma mulher comigo para poder ter a questão de ser Copa representatividade. Do Mundo claro. E foi muito legal, a gente foi muito bem recebido, tanto no mundo árabe quanto no mundo africano, que foi onde decidiram os votos. A gente fez um movimento de peão aí importante que o Pedro nos ajudou. A gente sentou com a Conmebol no jogo do feminino do Brasil lá em San Diego, autorizado pelo presidente da Conmebol e o presidente da CBF. A gente sentou com o presidente da CONCACAF e disse, olha, vem cá, em vez de vocês também serem competidores, porque eles também eram competidores, vamos nos unir às Américas e nós votamos em vocês em 2031. Isso tudo informalmente. E vocês ficam com a gente aqui. Então a gente trouxe a CONCACAF para o nosso lado e depois fizemos buscar a África e buscar a Ásia, que não conheciam um pouquinho do projeto brasileiro. E mostramos novamente que estava na hora. A gente tinha os estádios, a gente tinha tudo pronto. Então, no fim das contas, na hora que botasse no papel, o custo do nosso projeto ele era mais barato do que fazer em Bélgica, Holanda e França, que precisariam fazer, a Alemanha e França, que precisariam fazer as instalações, algumas delas. Então a gente acabou provando que a gente estava pronto, que a gente precisava mais, e o Nussmann tinha usado uma estratégia em 2016, junto com o pessoal do marketing dele, o Osório, com o Griner, que era um gênio do marketing, Leonardo Griner. Eles tinham feito, na apresentação final, um mapa mundi com todos os continentes onde os Jogos Olímpicos tinham ido. E, de repente, aparecia o continente sul-americano em branco. Isso impressionava. Foi mais ou menos a mesma coisa que a gente fez aqui com a Copa Feminina. A gente mostrou que a Copa Feminina nunca tinha vindo aqui para o Brasil, para a França, ela já tinha ido, para a Alemanha, desculpa, já tinha ido, para a França já tinha ido para a Austrália, mas nunca veio no continente sul-americano. Então, esse foi um dos argumentos que a gente usou com os países. Venham com a gente, vocês vão gostar. O Brasil precisa, o Brasil tem ídolos, a Marta ajudou, né? As jogadoras ajudaram, a seleção brasileira ajudou muito. E a gente montou um time de mulheres muito competentes que ajudaram a gente a buscar isso. E você comentou sobre a grande experiência da organização de uma Copa, de uma Olimpíada, né? Na Copa você tem o cheque e na Olimpíada você tem a carta branca para levantar dinheiro para fazer acontecer. Uma parte você tem em cheque, outra parte uma carta branca para... Sim, cara. O que é mais desafiador? Gerir o dinheiro ou levantar o dinheiro? Nesse sentido da diferença aí, eu acho que os Jogos Olímpicos é muito mais difícil, porque você vai ter que ir ao mercado. E estava vindo no mercado logo depois de uma Copa do Mundo. Né? Então você tem que ir ao mercado para vender direitos de TV, para vender locais, direitos locais de marketing, de comerciais. A Copa do Mundo não, ele realmente fica com tudo. E o segredo é você orçar bem.
né? E eu tinha no meu time, ele estava até hoje comigo na Federação de Pádel, o Luiz Meira, ele era do mercado financeiro e ele fazia muito bem ele era muito rígido, até hoje ele é, e isso ajuda muito. Chato, demorado, mas faz as coisas com muita clareza. Mas ele não sabia orçar uns jogos. Aí eu pedi o Nussmann, não esqueço disso, para ele me emprestar o Vitório. Vitório era um cara da área financeira também, tinha vindo de bancos, mas ele trabalhava no COB há muito tempo, ele entendia de esportes, ex-atleta de voleibol e tudo mais, como o Nussmann tinha usado vários deles. Então o Vitório tinha construído o orçamento de 2016, ele tinha total clareza. O que é transporte? O que é alojamento? O que é material esportivo? O que é material de tecnologia? Ele sabia tudo. Então a gente fez junto com a FIFA tem seu livro que você tem que cumprir. Caderno de encargos da FIFA. Mas esse Vitório nos ajudou muito. Ele tem como orgulho, me deu de presente depois o CD, aquela época era CD, né? E a gente fez um orçamento muito fidedigno. Ainda faltou. Quando a gente fez a Copa das Confederações, nós provamos para a FIFA que a gente precisava de mais 30 milhões de reais. E a gente conseguiu, em razão de algumas nuances que são nossas. Por exemplo, vou dizer aqui que até o Jerome fez um elogio para mim, falou: "Nunca vi uma pessoa que conhece tanto o país onde ele nasceu e vive". Né? O cara vem lá de fora, então, por exemplo, está escrito no ingresso quando você compra um ticket para a Copa, ou quando você é voluntário na Copa, que você terá transporte gratuito. E as cidades têm que assinar um documento chamado Host City Agreement, onde elas vão dizer que eu dou o passe gratuito. Só que é o seguinte, eu expliquei para o Jerome, o Brasil não tem transporte público, o transporte é pago, foi concessionado. Então alguém vai pagar essa conta. Alguém vai pagar essa conta. Liberar. Claro, eu falei com ele, nós vamos tentar, né, a força da CBF, nós vamos tentar, a força do governo federal, a força dos governadores de cada estado, nós vamos tentar. Mas eu prefiro que você deixe este valor no meu orçamento. O financeiro dele não queria deixar. Deixa o dinheiro para... E não escreve no ingresso que você vai ter direito a transporte público gratuito, porque eu vou tentar conseguir. O que aconteceu ao final? Ele me apoiou, brigando com o financeiro dele, foi fantástico. E aí nós ganhamos essa luta. No final, 8 estados deram o transporte gratuito, 8 cidades, 8 estados, mas 4 não deram. Mas eu tinha dinheiro sobrando para fazer, então não faltou o dinheiro. Eu botei shuttle saindo do aeroporto, indo para os estádios, indo para os hotéis. Nós contratamos porque eu tinha dinheiro suficiente. E sempre, uma das coisas que é mais importante aqui de falar, eu estou há muitos anos no esporte, tenho 67 anos, governança, transparência, isso é muito essencial. O Ricardo Teixeira sempre falava para mim, volto a dizer, eu não tenho relação nenhuma com ele, hoje eu o considero um amigo, eu o visito de vez em quando, como amigo, sou amigo da filha dele, da Joana Avelange, um grande amigo do Beto, que é filho dele também, mas eu não os conhecia antes. O Ricardo sempre dizia, não usamos dinheiro público. O dinheiro público vai construir estádio, vai fazer aeroporto, vai fazer via na rua, vai nos dar segurança pública dentro do estádio, segurança privada, steward, a construção do estádio é do governo, mas a operação do estádio era toda nossa, privada, dinheiro da FIFA. E a FIFA fez um negócio muito bacana, ela contratou em Zurique a UI, Ernst Young, para nos controlar. Então ela tinha a UI Brasil como parceira e qualquer cheque que eu assinava tinha que ter a chancela da UI. Então eu me lembro de um caso aqui que vocês vão rir, eu gosto de contar casos. Nós fomos comprar câmeras, naquela época eram aquelas câmeras pequenininhas para poder filmar ou poder fotografar. E o Hilário, que era o meu cara de segurança, hoje ele é chefe de segurança da Petrobras. O Hilário era um cara da Polícia Federal, trabalhou nos Jogos Olímpicos também. O Hilário falou, Baca, eu preciso de câmeras para os meus gerentes de estádios, visitar o estádio e fotografar. Naquela época não era tão simples pegar o celular e fazer isso. Então eles foram, nós fomos mandar comprar, nosso departamento de compras. E aí fizemos lá uma cotação e tal, e a cotação veio para a Ernst Young e a Ernst Young barrou. Por quê? Porque existia no mercado câmeras mais baratas, né? Mas as câmeras mais baratas eram laranja, verde-limão, coisa que para a área de segurança eles não queriam, porque eles queriam alguma coisa. Então você tinha que provar que você teria que comprar a cinza e a preta. Então, esse nível de detalhe nos protegeu incrivelmente. Hoje nós não temos um problema financeiro
com o comitê organizador 2014. Nada ficou para trás, porque tudo estava balizado. Nem 14 nem 16 por conta Nem dessa 16 depois. Tudo dessa, limpo. essa gestão E volto a dizer, 16 não foi, na minha opinião, não foi má gestão. Foi essa questão de não ter a... Eu não participei, eu era, volto a dizer, eu era CBV e tinha visto uns jogos maravilhosos. Eu falava, pô, esses jogos foram maravilhosos. Se lembrar da final olímpica na praia, lá em Copacabana, eu me emocionei. Se eu lembrar, eu chorei na final do Maracanãzinho. Eu trabalhei no vôlei de praia, campeão também, enfim. Pô, sensacional. Então eu fiquei, assim, impressionado. Eu queria limpar o Brasil internacionalmente. Foi o que eu ajudei a fazer. Eu não, né? Uma equipe nova. E você falava, né, que as confederações se uniram para resolver as coisas do Rio 2016, no caso, e até agora, por exemplo, né, por um projeto novo que é o Paddle. Dá para perceber que fora do futebol, as confederações, elas são mais unidas do que no futebol, que a gente tem uma dificuldade de formar uma liga. Por que você acha que isso acontece? Não, eu até não acho dificuldade de formar uma liga. Eu acho que o futebol, como costumam dizer lá fora, futebol no Brasil é uma religião, não é um esporte, né? Diferentemente dos outros esportes. Eu acredito que o Brasil já é um país multiesportivo, ele não é só futebol, tanto que o voleibol é tricampeão olímpico nas duas vertentes, o basquete tem títulos mundiais, tem títulos olímpicos, o atletismo tem, a bike tem, a ginástica olímpica tem. O Brasil hoje é multiesportivo, vamos falar português, claro. Mas, se você parar para pensar, o futebol movimenta muito mais dinheiro, tem muito mais interesses, é difícil, não é fácil. Televisão, horário de jogos transmitidos, tudo isso faz uma diferença. Tamanho de torcida. Tamanho de torcida, a pressão que a torcida faz, por exemplo. Eu admiro muito eu não estou falando aqui de clubismo. Meu clube é o Cruzeiro de Belo Horizonte, porque eu sou de lá, né? Então eu tenho mas também não sou uma paixão, mas eu gosto. Mas o Flamengo, por exemplo, teve um presidente, o Bandeira, que para mim foi um exemplo. Ele fez um trabalho que ele não ganhou, mas não caiu, mas limpou o clube. Preparou para um projeto posterior. Isso. Acho isso fantástico, só que há uma pressão enorme da torcida que você tem que ganhar imediato. Então o futebol tem um pouco isso. Uma vez eu fui chamado para conversar com um headhunter sobre gestão da liga de futebol. Mas não ganhei porque eu não tinha a experiência no futebol envolvido com clubes, né? E acabei saindo, não sei quem eles escolheram, mas eu não fui escolhido. Mas eu gostaria muito de me meter nisso, seria uma área onde eu acho que eu posso ajudar. Eu geri a Liga de Futsal durante 4 anos na Confederação, e a Liga de Futsal era uma liga que hoje é profissional ainda, tem 24 franquias, e funciona autônoma da CBFS. Naquela época não era autônoma, era dentro, o basquete era dentro, virou autônomo, o voleibol é fora, é dentro, o voleibol é dentro. Eu briguei na própria confederação, e hoje está tendo essa polêmica aí de que a liga vai sair da confederação. Então, meu amigo, sai, só que você tem que dar condição. Então é o seguinte, você quer sair aqui da CBV? Eu disse para os membros da liga em 2017 e 2016, quando eu estava lá, vocês querem sair? Tudo bem, vocês pagam a conta inteira. Assumam a responsabilidade. A responsabilidade bolas, 84 bolas para cada equipe, a gente dava naquela época, piso, a gente emprestava o piso para cada uma das equipes, transporte aéreo para a delegação, hospedagem e alimentação para a delegação, transporte interno para a delegação e arbitragem. Você tem que pagar salário e uniforme. Você vai assumir isso? Para os grandes, eles até poderiam assumir. Para o pequeno, essa ajuda nossa era enorme. É um dinheiro que vem dos patrocinadores da CBV que paga essa conta. O futebol é a mesma coisa. Quer dizer, hoje eu sei que o grupo tem uma empresa que faz as 4 séries e do feminino também. Ela paga as passagens aéreas e hospedagem. A CBF paga isso para todas as equipes. Isso é um negócio fantástico. No horário, o jogo começa, os atletas viajam, os atletas estão lá. Alguém vai ter que fazer isso. Alguém vai ter que dar aos clubes, não pode deixar na mão dos clubes, porque até eu me lembro no futsal, no momento que eu tentei fazer um torneio onde, no lugar de eu comprar as passagens,
Eu tinha um acordo com a Rio Sul na época, imagina. Ou eu tinha um acordo com os hotéis DoubleTree, que eu comprava a hospedagem, eu dava o dinheiro para eles. O que acontecia? Eles usavam o dinheiro para outras emergências deles e às vezes faltava para aquilo básico. Então, quem for organizar a liga tem que ter, primeiro, uma cabeça de pensar em todos. Claro. Né? Isso às vezes Divisão não é de fácil. receitas e tudo. Tá. Receita, número de transmissões. Eu cansei de brigar com os clubes que vão falar, pô, porque meu evento, o Cruzeiro Minas tem mais transmissões do que o Montes Claros, por exemplo. Eu falei, gente, é questão de demanda e oferta, não tem jeito. Aí né? Então tudo isso tem uma coisa que você tem que equilibrar. E isso não é fácil. Eu acho que esse pode ser um dos detalhes. Com certeza, eu não acho que a CBF mais vai resistir a passar a liga para alguém. Ela vai continuar com... Eu sempre tinha dito isso para o Rogério Caboclo, que eu tinha mais liberdade, fazer lá atrás. Olha, entrega e diz a eles, olha, vocês vão ter que me dar 4 espaços na quadra, 6 no campo, para os meus patrocinadores da Seleção Brasileira, porque senão eu vou ficar só com os jogadores, só com os jogos da Seleção Brasileira, com meus sponsors. Eu vou vender também os jogos do futebol brasileiro. E aí eles tocam e você se livra de uma operação de logística, porque é uma operação de logística. Fica só com a parte técnica de arbitragem e entrega. Agora, isso não é decisão que cabe a mim, não acho se é certo ou se é errado. Cada modelo é um modelo, volto a dizer. O NBB está funcionando bem, o futsal funciona muito bem, né? Tem a sua tranquilidade lá de fazer, tem seus patrocínios individuais, separados da CBFS, da CBF. Então aí é uma questão de negociação. Eu não opino se seria melhor para o futebol brasileiro ou não. Tá? Tem que pensar direitinho. Vão assumir, vão conseguir conciliar dentro das entidades o interesse de todos. Acho que esse é o grande segredo de quem vai gerir isso. Tem que ser alguém acima com estatura que possa dizer, olha, clube tal, não adianta você bater aqui porque a regra está estabelecida. Mas eu vou usar, ele pode usar a torcida contra você, contra a liga, contra alguém. Então isso é um pouco complicado, polêmico o que eu estou dizendo, mas é a verdade. Perfeito. Falta talvez ali aquela cabeça, né, de liderança para poder ser essa mente conciliadora, né, uma entidade que seja conciliadora. E para isso ela tem que ser, alguém vai dizer, como um amigo meu, o Luiz Melo, que você conhece, trabalhou com vocês lá, o Luiz trabalhou no Vasco e ele era Flamengo. Uma vez tirou uma foto com a camisa do Flamengo e postou na internet. Aí o cara vai falar, por que o cara que é torcedor do Flamengo está gerindo o Vasco? Por que o gestor, a Leila, que é do Palmeiras, vai gerir a liga se ela é Palmeiras fanática? Então sempre vai ter esse tipo de crítica, tem que tomar esse cuidado, tem que ser alguém acima dessa isenção. Eu costumo dizer, não ele não acho que ele seria o cara disso não, mas eu vou fazer um elogio aqui. Eu tive um ministro do meu lado na Copa de 14, o ministro Aldo Rebelo, que era PCdoB, e eu não sou PCdoB, não sou PT, não sou PCdoB, ele era acima de tudo. Todo mundo o respeitava, porque uma pessoa que ele é um estadista, ele era uma pessoa que pensa no Brasil, ele pensa em trazer a Copa do Mundo, em fazer o Brasil ser conhecido. Então, tem que ter um cara assim na liga. Boa. Ibaka, como é que você vê o futuro das inovações no esporte? Você que anda por muitos países, o que aqui você acha que a gente ainda carece de profissionalização? Será que a gente consegue sonhar em ter essas pessoas que estão andando no mundo inteiro nos grandes eventos para trabalhar para as nossas confederações, para as nossas federações? O que você acha que falta para a gente evoluir a nível de profissionalismo? Eu acho que as pessoas estão por aí e estão trabalhando muito bem. Eu acho que o Brasil, Conmebol, faz um trabalho muito bacana de trazer os melhores para trabalhar para eles. O Brasil tem gente boa trabalhando em todas as áreas dentro da CBF. Estou falando aí de futebol, estou falando dos outros esportes, todos eles. Acho que nós temos aí uma gama de profissionais que podem falar de tecnologia, falar de acomodações, falar de operação de aeroporto, que não é fácil, falar de cavalos, que não é fácil para fazer uns Jogos Olímpicos ou um Pan-Americano. Eu costumava dizer que se eu fosse fazer novamente o Pan-Americano, depois que eu fiz, eu contrataria de imediato. No primeiro dia que eu fosse contratado, eu contrataria um cara que entendesse de energia muito bem, né? E um cara que entendesse de
cavalos, muito bem. Uhum. Que para mim foram dois dos calos que eu tive muito grandes. Você sabia a energia que vai ser gasta em cada estádio, poder colocar o gerador adequado, porque aí o cara botou um computador a mais, estoura o limite e tal. Então, esses são detalhes que você tem que ter. Acho que nós temos isso. Acho que a evolução tecnológica ela veio para ficar, ela vai tomando conta. Eu costumo dizer, isso, vou falar aí, tem uns 8 anos atrás, no curso do CAGE, lá do COB, eu me lembro que a Federação de Tiro, Confederação Brasileira de Tiro, apresentou uma inovação fantástica, simples. Ela fazia o campeonato. Para fazer um brasileiro de tiro é muito caro. Primeiro, viagem. Segundo, carregar as armas. Então você tem que ter autorização, burocracia logística para carregar as armas. Então isso é muito importante. Então o que eles fizeram? Fizeram o Campeonato Brasileiro à distância. O cara competia no Ceará com o cara do Rio Grande do Sul, cada um com um árbitro neutro da confederação, só ele viajava, ele atirava contra este aqui, mas não do lado dele. Quer dizer, claro que você vai perder sempre aquela coisa de estar um do lado, a emoção de estar um do lado do outro, mas era um campeonato. E no final, a fase final, eles faziam em conjunto. Barateou demais e a tecnologia. Ele fazia transmissão naquela época por links, né? E hoje dá para fazer. Hoje dá para fazer com facilidade. No YouTube. Hoje eu me lembro que na época da Liga de Futsal a gente contratava produtores para Sport TV. A gente contratava empresas para botar 13, 14 câmeras, né? Hoje mudou muito. Hoje, por exemplo, o voleibol, eu me lembro que em 2016 já o Pinheiros e o Minas já tinham aquela câmera israelense que ficava dentro do ginásio. E fica aquela... Ela pega ela pode transmitir o jogo. Então o Minas e o Pinheiros tinham condições de transmitir os jogos sem nenhum narrador. Claro, quem está assistindo vai ver só a imagem. Mas a câmera acompanha a bola. Sim. Então, a bola ia estourada no fundo de quadra, a câmera acompanhava. Então, você não precisa de nada, é tecnologia pura, ela acompanha o movimento. Fantástico. Então, são evoluções que você não pode deixar de ter no esporte. Agora, sempre a presença da pessoa é importante, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo. Eu me lembro que, você tinha que corrigir, me lembro de um caso muito interessante que essa câmera, o árbitro era careca, e a câmera seguiu a careca do árbitro e não a bola. Não a bola. Porque ela não estava no detalhe, então você tem que afinar, tem que ter uma pessoa para verificar. Hoje você faz um jogo... A inteligência artificial, hoje... Cada vez ficando mais preciso. Cada vez ficando mais preciso. Nós fizemos a Copa América nos Estados Unidos, mas o nosso patrocinador tinha uma cerveja deles que não interessava para eles vendê-la nos Estados Unidos, mas sim no México. Então o patrocinador que estava na quadra, no campo de jogo, nos Estados Unidos, não era o mesmo que aparecia na televisão no México. Isso é uma das inovações super legais. Isso é uma das inovações impressionantes que o broadcasting faz, que é uma área específica disso. Então, assim, eu acho que hoje tem que tomar muito cuidado com essas coisas, é claro, para você não cair numa esparrela de ver uma coisa que não é verdade. Claro. Até na internet você tem que toda hora checar se é verdade, né? Porque é incrível isso. Mas hoje tira a roupa da pessoa se você deixar a imagem dela lá. Então isso é muito perigoso. Mas a tecnologia veio para ficar. Mas a minha maior... Acho que o Brasil ainda tem que ir muito à frente nisso. E acho que vocês têm um programa lá na CISO e o Rafael Mangabeira lá na Fanbase tem, é um programa de inteligência de falar com os fãs, né? Hoje acho que a gente demorou muito a transformar o sócio torcedor em algo que possa rentabilizar. Você tem que conhecer o clube. Eu me lembro que no basquete a Fanbase fez para nós, na CBB, a gente conseguiu o patrocínio da Motorola, porque a gente provou para eles que o super fã de basquete que a gente tinha cadastrado, eles usavam mais o Apple do que o Motorola. Você quer transformar isso? Vamos atacar esses caras. Trouxemos a Paula para ser a menina propaganda da Motorola e passamos a fazer o patrocínio e atacar estes super fãs. Olha, troca para esse produto, por que você não compra esse? Diretamente, através de mensagem, através de promoções. Esse tipo de ação, acho que ainda pode evoluir muito. Falar com o fã. A inteligência dessa conexão com o fã. A conexão com o fã e de fazer isso rentabilizar, virar dinheiro para o clube. Perfeito, perfeito. Bom, a gente tem aqui um papo super, super descontraído e com muito conhecimento com o Ricardo Trade, mais conhecido como Baca, realmente um gestor esportivo de altíssimo nível, altíssimo gabarito, respeitado em várias partes do mundo, e a gente está muito feliz de estar produzindo, ter você aqui, Baca,
no nosso Originais Podcast, pioneiro no Brasil em empreendedorismo e inovação. Já estamos aí no Legal. top 10, no prêmio MPB, passando aí para uma segunda fase. Estamos aí entre os melhores podcasts do Brasil na categoria esporte. É um podcast do Sport Thinking Lab, que é um novo projeto ao qual eu estou liderando, que é uma agência de projetos especiais de empreendedorismo também, né, no esporte, onde a gente está conversando muito com a comunidade empreendedora para justamente trazer também muitas inovações. Baca, eu queria te perguntar, o que você ainda sonha realizar na indústria esportiva? Eu ainda sonhava com essa Copa do Mundo Feminina, era um sonho que eu tinha, de ter realizado as 2 Copas aqui, mas ele não vai fazer parte da minha carreira, eu já sei disso, e não estou aqui reclamando, eu estou sendo, vamos dizer, frio, né? E colocando, não está dentro dos meus planos e nem deles de me ter, eu tenho certeza disso, mas já ouvi isso deles, mas esse era um dos planos que eu tinha, que eu queria fazer. Eu tinha um outro sonho tardio, que eu errei muito em defini-lo. Eu tirei o Green Card agora, semana passada, eu recebi o Green Card, né? Pelas minhas habilidades especiais, é um visto EB1, eu tirei, eu recebi em casa o Green Card. Foi até um escritório de pessoas brasileiras que me orientou em tudo isso, levou 3 anos o processo, mas consegui. Mas não vou acabar não utilizando, né? Talvez morar lá fora e com meus filhos, poder que eles estudassem lá fora, talvez fosse um dos meus sonhos. Eu consegui, eu sou casado, tenho 3 filhos, eu consegui que 2 deles fossem estudar no exterior, coisa que eu não tinha feito, para poder praticar o inglês. Um foi para Vancouver, a outra foi a minha filha foi para Boston, a Bruna, e foi para San Diego antes. Legal. Fez um mestrado lá em Boston, na Boston College. Meu filho ficou em Vancouver trabalhando lá, e na Deloitte, e também... Morei em Vancouver 6 meses, que cidade. Eu adorei, eu fui lá visitá-lo. Vancouver, né, que chove muito. Vancouver, mas Vancouver. Eu adorei, eu fui lá nos Jogos Olímpicos também, eu fui como observador do Rio 2016, foi um projeto legal de observadores, eu fui lá. Esse era um dos sonhos que eu tinha, morar lá fora. Hoje eu já não tenho mais, já morei no Catar, que gostaria muito de morar de novo. Se os Jogos Olímpicos se realizarem lá, e que eles acham que eles vão tentar para 36, eu tenho fôlego para isso, aí, gostaria. Tem novidade aí. Eu acho que eles vão tentar ser eleitos para 36, e eu gostaria muito de estar nele, né? Agora, não sei se isso vai acontecer. Mas hoje meu foco, e aí eu falo com todos aí do podcast, preste atenção, o paddle vai crescer. O paddle virou um esporte de relacionamento, um esporte de raquete, que é importante, ele é quadra menor do que o tênis, está atraindo muito dos adeptos do tênis, do futebol que pararam de jogar, né? Vários fãs do futebol aí estão jogando paddle. E a gente está muito envolvido. Eu fui a Miami semana retrasada, fui lá na C11 em Milwaukee, mas passei em Miami para visitar o escritório da CBF lá. Falar com o Bruno, que era um conhecido meu. E aí, amigo, posso dizer amigo, um cara muito bacana que está gerindo o escritório lá. E eu fui em Miami visitar 2 clubes, o Ultra Clube e um outro lá, não me lembro o nome, com 20 quadras cada um, 16 quadras. Cara, ele não é um centro de vender espaço para jogar e espaço para treinar. É um espaço de convivência, tem um bar, tem uma fitness center, tem um restaurante. É um espaço de wellness. Tem espaço pet, tem espaço para criança, você leva seu filho quando você vai jogar. Isso nós não temos aqui ainda no Brasil. A gente acha que isso ainda vai entrar. Na hora que entrar, o paddle ele não vai ser... Talvez a grande dificuldade dele em relação ao pickleball, que é um outro esporte que vem crescendo, e o tênis de praia, o beach tênis, é que eles não precisam de tanta estrutura, né? Você pintou uma quadra no chão, o pickleball está pronto, botou uma rede. O beach tênis, você botou uma rede na praia, está pronto, uma fita, você está pronto. O paddle não, você vai demandar um pouco de investimento, a parede de vidro, a estrutura de alumínio, o piso de grama sintética, é um custo aí de cada quadra em torno de 130 mil reais, que eu acho que ainda pode baratear na hora que ele se tornar mais comum, mas tem empresas no Sul que fazem por esse preço, já com iluminação, já com tudo. E eu acho que assim que esse esporte pegar, era o meu sonho, sim,
que o pádel pudesse ser olímpico, que eu pudesse estar fazendo esse esporte olímpico. Eu vou trabalhar para isso por enquanto, que, aliás, é o que eu tenho, é o meu dia a dia hoje, eu vivo Conta o um pouco pádel mais, 24 horas. como é que é esse dia a dia? Você montou um grupo de trabalho para A gente montou a um grupo, a federação... gente ganhou, nem te contei, mas a gente ganhou do secretário Guilherme Schroeder também uma sala. Aham, Ele nos cedeu uma sala lá no, não sei se você conhece, o Centro Esportivo Didi, Valdir Pereira, que é lá no Recreio. sei. É como se fosse um centro olímpico lá, que tem estátua do Didi na porta, do nosso jogador famoso de futebol. E lá tem uma série de atividades para a comunidade. É um centro da prefeitura. Impressionante. Dança, judô. Que legal. É muito legal. Futebol de salão, tem tudo lá. Futsal, né? Eu falando as coisas mais na minha idade, que vôlei para idosos, tem tudo lá, para atividades, vive lotado. E esse lugar ele me deu uma sala lá, só que ela está detonada ainda, ela ficou abandonada durante muito tempo, mas ele me deu. Eu cheguei lá, mandei limpar com dinheiro próprio nosso, dos diretores, mandamos botar uma porta com dinheiro próprio dos diretores. Um dos diretores doou 2 mesas e 8 cadeiras, então nós já montamos lá, mas tem espaço para ar-condicionado, a parede precisa de reforma, então vamos precisar gastar aí uns 20, 25 mil para reformar aquilo lá. Nós fizemos, então, uma ferramenta de financiamento coletivo. Nós fizemos uma benfeitoria. Legal. É muito legal, é só entrar na benfeitoria, quem quiser doar, Já 20 vamos reais. botar o link aqui, ó. Aí, Dudu. Já prepara o link. Projeto bacana, tem já, começamos tem 6 dias, já tem R$ 1.800 lá, mas porque as pessoas às vezes ficam um pouco receosas de entrar, porque você tem que dar o CPF, aquela coisa de hoje, tudo que pode ser um link falso, não é, a gente está realmente pedindo, eu estou passando o chapéu, porque a gente não tem patrocínio ainda suficiente para isso, mas nós vamos fazer isso. Tive uma conversa com o governo do estado, com o coordenador de esportes, a gente pretende nos capacitarmos para pedimos verbas públicas para o ano que vem, para podermos ter lei de incentivo estadual, para poder pagar o pessoal que trabalha comigo, poder pagar clínicas, poder pagar escolinhas, poder pagar, ter mais quadras na cidade. Então a gente está com um projeto bem bacana. E paralelo a este, um projeto mais de business mesmo, que é estimular investidores a fazer quadras e fazer esses centros aí. Acho que esse é um ponto bacana. Estou conversando com um jogador de futebol, estou conversando com um ex-jogador de tênis, um ex-jogador de futebol, que tem vários aí, e a gente está tentando trazer para o Brasil. Esses são meus passos dia a dia, o dia inteiro pensando nesse evento em Niterói. Convido quem quiser ir lá, é no Niterói, é no Pádel RJ, que é um centro em Piratininga. Tem outro em Camboinhas muito bom, com 4 quadras. Esse tem 2, mas é fantástico também. Investimento de uns adeptos do pádel, e vai ser lá o evento. A gente alugou o espaço, a gente vai fazer o campeonato estadual de duplas, 24, 25, 26 de outubro e 31, 1 e 2 de novembro são as 2 fases. Eu vou dar o link depois para você divulgar também para a gente. Legal. Já temos uns patrocinadores importantes, mas é legal. Estamos criando um esporte novo. Para mim está sendo um desafio também. Eu trouxe a Fabiana Bentes para ser minha vice. Ela é jogadora de pádel também. Fabiana, que já participou aqui do Sport Think na primeira versão, ainda não veio ao original nessa versão presencial. Falei com ela ontem até. Ela é minha vice e é presidente do Sou do Esporte, claro. Eu fui um dos primeiros premiados em 2016, ganhou como melhor gestor do esporte, mas ela também me estimulou bastante, e é uma mulher sendo vice e me ajuda bastante, né? E temos uma relação de excelência com a Confederação Brasileira, que é baseada em Porto Alegre, com o presidente Eduardo Lanja. Então, assim, hoje é meu foco, mas eu estou fazendo trabalho com a C11, como você sabe disso, na Copa do Mundo, e, claro, esperando algum tipo de proposta ainda no futebol, que é onde eu militei a maior parte da minha vida. Vamos ver se aparece. Nossa, que papo espetacular com o Ricardo Trade, com o Baca, esse gestor esportivo que tanto contribuiu para o nosso esporte brasileiro, para o nosso entretenimento. Se a gente teve Copa do Mundo aqui no Brasil, Rio 2016, teremos aí Copa Feminina, esperamos ter, quem sabe aí também, o Pan-Americano, né, de 31 aqui em Rio, Niterói, que você possa também contribuir em algum momento, tem que estar dentro desse ecossistema, porque conhece muito da coisa, é fruto de um trabalho do Baca, do Ricardo e, claro, tantas outras pessoas, porque, como ele fala, né, time é que ganha. Não adianta, se você não tiver um time vencedor, nós tínhamos 1.348 pessoas na Copa do Mundo, e fora os
20 mil stewards e Sim. todas as pessoas que estavam trabalhando, mas essas que eram diretamente ligadas são um time, e o time faz a diferença, não adianta, você não pode ser bom em tudo. E o grande segredo que eu acho, eu finalizo aqui para dizer para vocês, primeiro, se você tem um filho, faça-o estudar inglês, pelo menos, né? E hoje espanhol, porque nós estamos aqui também com o espanhol muito forte. E segundo se você vai liderar, traga sempre para o seu lado pessoas melhores que você, não tenha receio. Isso te ajuda muito, porque essas pessoas, e pessoas que vão poder te dizer o que às vezes você não quer ouvir. Eu vou fazer uma homenagem aqui póstuma a um amigo meu, o Fábio Starling, que foi um cara assim, que trabalhou no Pan-Americano comigo, depois eu levei ele para a Copa do Mundo para ser o diretor de relações com a cidade sede, e ele é um cara de 71 anos, ex-jogador de voleibol, jogou no Pan-Americano de São Paulo, e virou meu amigo, não o conhecia, mas ele era o cara que pisava no meu pé. Você está falando alto, você não cumprimentou, você está sendo muito ansioso. Você precisa ter gente desse naipe que você confie do seu lado. Boa. Bom, para a gente concluir, eu quero fazer uma coisinha diferente. Claro. Como assim, a gente trabalha aqui sempre trazendo pessoas incríveis e pessoas originais. E normalmente, Ricardo, no podcast, né, o entrevistador o entrevistado esse ping-pong, mas normalmente o entrevistado não pergunta nada ao entrevistador. Então, quero te deixar à vontade. Se você quiser fazer alguma pergunta para mim sobre o nosso trabalho, sobre o Sports Twin Club, eu acho que é importante você explicar um pouquinho o que isso significa e o que é estar no Originais. Como é que você consegue monetizar isso para sobreviver? Acho que são duas dúvidas que eu tenho. Boa, vamos lá. Bom, o Sport Think Lab hoje está se posicionando no mercado como um ecossistema onde a gente tem os nossos produtos proprietários, nossos projetos da casa, digamos assim. O Originais é um deles, que é o podcast aqui sobre empreendedorismo e inovação. A gente tem também um livro sobre os apelidos no futebol brasileiro, onde a gente vai falar sobre os imortais, tanto dos homens e mulheres que fundaram o futebol brasileiro, desde o Pelé, do Zico, do Garrincha, até a Pretinha, a Cici, a Formiga, tantas aí que você, inclusive, com certeza, de alguma maneira, conviveu com essas mulheres que quebraram o vidro lá atrás, nos anos 80, e vários outros apelidos mais descolados. A gente tem também projetos de um documentário. Esses são os projetos da casa. Legal. E dentro do Sports Think Lab, a gente também faz intermediação de projetos proprietários ou projetos de empreendedores fora da caixa, projetos inovadores, onde a gente faz uma curadoria de marcas que tem fit com os projetos de sportainment, né? Legal. Então, hoje a gente está no momento onde a gente está ir no mercado já captar recursos desses projetos para 26. A gente tem já um deck de oportunidades. E o podcast, a gente está fazendo aqui um projeto onde a gente está trazendo empreendedores e empreendedoras contando, né, essas histórias, e a gente tem aqui uma equipe com a participação do Dudu, que a gente tem um estagiário, a gente tem dentro do Sport Thinking Lab gestores que estão trabalhando por job, né? Ou seja, a gente tem uma pessoa cuidando de legal, uma pessoa cuidando de consultoria, e a gente, por projeto, a gente trabalha em cima. Então, hoje é uma startup, mas que está com uma visão de trazer empreendedorismo, inovação para o mercado. Então, é um objetivo de, inclusive, fazer com que o esporte no Brasil seja não só entretenimento, mas que não seja só futebol, seja paddle, seja beach tênis, seja atletismo, seja o paralímpico. Esporte é tudo, esporte é educação. E muito do meu objetivo aqui, para concluir, Baca, com o Originais, é trazer educação e inspiração para o mercado. Porque quem está te escutando aqui, talvez nesses 50 e poucos minutos de papo, possa se inspirar na tua carreira, possa aprender com coisas que você trouxe. A gente teve aqui, agora há pouco, também um escritor, um biógrafo brilhante. A gente já teve a Fabiana Bente no nosso podcast, na nossa primeira versão. Quero trazê-la aqui de novo. Tem o Dr. Pedro Tengraus, que a gente gostaria de trazer. Traz o René Simões, tá jogando paddle. Isso. Tá jogando paddle com a gente. Sábado mesmo ele joga agora, 8h30. Inclusive o René, eu já mandei uma mensagem para ele há um tempo atrás. Ele estava em viagens, mas é uma pessoa que
tem uma sabedoria enorme. Eu adoro estar do lado dele. Uma pessoa espetacular. Então a gente traz essas pessoas que realmente têm experiência para inspirar outras pessoas, jovens como o Dudu, que está trabalhando comigo, que está aqui aprendendo, ouvindo essas histórias. Então, esse é a minha missão. Como acho que o Originais é muito mais propósito do que dinheiro. Entendi. E, obviamente, o Sport Think Lab é um projeto empreendedor que a gente quer estar se conectando com pessoas fantásticas como você. Muito obrigado. Eu agradeço em nome aí da minha família, né, da minha esposa, que está hoje no Catar, está visitando meu filho, que ainda está lá trabalhando. Mas em nome da família, eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando. Minha filha hoje de manhã me pediu, depois me passa o link. Eu falei, depois que sair, eu passo. A gente vai até voltar junto aqui do centro lá para Barra. Mas é um prazer estar aqui. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, por todo o esforço, todo o empenho e pela postura bacana que vocês estão tendo aí no Sportlink Lab e nos Originais. Parabéns. E caso você precise de algo, alguma indicação, algum contato de alguma pessoa para trazer para cá, pode passar para mim também, eu te ajudo. Tá bom? Muito obrigado. Vai ser um prazer. Obrigado, Baca, mais uma vez. Obrigado à nossa audiência. Até o nosso próximo conteúdo. Fiquem ligados.